Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Estou aqui no meu cantinho de trabalho para compartilhar mais uma palavra de vida com vocês. Amém? E o tema de hoje é Encontre satisfação no propósito de Deus. Bom, nós sabemos que Deus tem um propósito para realizar através da vida de cada um. Ele criou cada ser com um propósito único. E como descobrir esse propósito? É simples, basta ter uma vida devocional com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. E Ele vai te revelando, Ele vai te conduzindo, Ele vai te reposicionando no lugar que Ele tem para você. E o segredo está exatamente aí, em deixar Ele te posicionar no lugar certo. E sobre o propósito de Deus, muitas vezes nós imaginamos algo grandioso, mas eu quero usar como exemplo aqui a vida de Maria. Maria foi escolhida para carregar o nosso Salvador. Que propósito grandioso, né? E quando você imagina, meu Deus, que coisa linda, queria ser Maria nessa época. Mas a Bíblia, se a gente for observar os detalhes, como foi difícil para ela. Porque ela não era casada, ela era virgem, numa sociedade ali que ela poderia ser desonrada, ela poderia ser morta por conta disso. E até o próprio José falou, para não desonrá-la, eu vou desfazer, né, o compromisso do casamento secretamente. Só que o anjo apareceu para ele e falou, não, ela está grávida do Espírito Santo. Então eles corajosamente disseram sim, creram em Deus. Só que não foi fácil, eles tiveram que sair da sua cidade, ir para outro lugar, se esconder. Não foi um glamour, Jesus não nasceu em meio a um trono ali de glamour, não, nosso rei nasceu numa manjedoura. Então o que eu quero dizer com isso? Que o propósito de Deus muitas vezes pode vir ali disfarçado de algo ruim, pode vir por meio de algumas dores, alguns sofrimentos. E você tem que ficar atento, você tem que ter intimidade para você ouvir a voz de Deus e não recuar e não dizer não por medo das circunstâncias. Se Maria falasse não, eu vou ser apedrejada, vou ser perseguida, vou ser morta, ela teria dito não, mas ela ouviu a voz certa, amém? E ela obedeceu, o Espírito Santo encorajou ela. Então, quando nós temos intimidade com Deus, Ele nos encoraja a viver o propósito que Ele tem para nós, ainda que não seja fácil, amém? E, assim, o propósito de Deus, ele igual eu te falei, a primeiro momento pode parecer difícil, pode parecer que nem é de Deus. Por isso precisamos não ficar distraídos e estar atentos, amém? E fique atento, porque também para realizar o propósito, Deus ele vai usar pessoas para te ajudar. O Senhor direcionou Maria para ir à casa de Isabel. O que Maria foi fazer na casa de Isabel? Ela foi na casa de uma mulher que estava adiantada ali no processo. Ela já estava grávida de João Batista, um pouco adiantada a gravidez. E ela foi ali, porque ali ela seria fortalecida. E ao momento que ela encontrou com Isabel, o bebê que estava na barriga de Isabel pulou. Os bebês se agitaram dentro do ventre, os dois propósitos se encontraram ali. E então Deus ele vai te aproximar de pessoas que estão gerando também. Se Deus te deu algo, se você está gerando o propósito de Deus, Ele vai te conectar a pessoas que estão gerando também. E ali vocês serão fortalecidos, uma fortalece a outra, porque Isabel estava vivendo um milagre também, gerando na sua velhice. E é incrível porque elas duas são um grande exemplo de maturidade. Isabel não sentiu inveja do propósito de Maria. Isabel celebrou, mesmo Maria sendo mais nova. Ela não pensou, eu sou mais velha, por que eu tenho mais maturidade, não estou carregando o Salvador? Não, ela celebrou que Maria carregava e Maria reconheceu que precisava de uma Isabel, que ela precisava de uma mentora, de alguém adiantado no processo para orientar ela. E trazendo para o dia de hoje, hoje Deus ele vai te aproximar uma Isabel, que vai te ajudar a gerar o propósito de Deus. E ela também, e Maria também vai ajudar Isabel. Deus vai conectar pessoas de propósito, vai fazer conexões de propósito. Só que hoje, quando eu falo que eu encontrei minha Isabel, encontrei uma Isabel na minha vida, não quer dizer que eu tô achando que o meu propósito dentro do meu ventre é maior do que o dessa pessoa. Não. Quando eu digo que eu encontrei minha Isabel, é porque eu reconheço que eu encontrei alguém que eu preciso muito aprender. Amém? Porque hoje em dia, realmente antes Maria estava carregando o Salvador, mas hoje em dia ninguém tem um propósito maior do que o propósito de ninguém, entenda. Todos nós que recebemos o Senhor, que reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele nos adota como filho, Ele nos aceita como filhos.
Nós somos filhos quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele nos aceita como filhos. E a partir de então, Ele nos cela com o Seu Espírito Santo, com a presença dEle. Então, todas nós que cremos, que temos um relacionamento com Jesus, que temos Jesus como nosso Pai, temos o Espírito Santo de Deus. Então, ninguém está carregando algo maior que ninguém, porque todos nós que estamos carregando o propósito de Deus, nós carregamos a presença de Deus. Amém? O que acontece? Os propósitos são diferentes. Deus tem uma maneira de realizar o propósito através da minha vida e tem uma maneira de realizar através da sua vida. Deus tem um nível de influência para a minha vida. Eu vou alcançar um certo tipo de pessoas que você não vai alcançar. Você vai alcançar outras pessoas. Amém? E às vezes o meu nível de influência pode ser ali na minha casa, na minha família. E o seu pode ser nas nações. Isso quer dizer que o seu propósito é maior que o meu? Não, você não carrega algo maior que o meu. É a maneira, é a multiforme graça de Deus. Ele sabe a maneira o propósito que Ele tem para realizar através de você e que Ele tem para realizar através de mim. Então, os dois são grandes, porque os dois são realizados pelo mesmo Deus, amém? Tanto você quanto eu carregamos a presença de Deus, só que a maneira é diferente. A maneira. E, às vezes, por exemplo, o meu propósito é influenciar a minha família, minha casa, os meus filhos, ali minha roda, meu local de trabalho. Nosso trabalho é um ministério, amém? Cumpre um propósito, não apenas de suprir a nossa família, mas a gente tem um nível ali de convivência, de relacionamento, de influência, amém? Que nós podemos estar ali cumprindo o nosso ID, amém? Amando pessoas, deixando Jesus amar pessoas através da nossa vida. E se Jesus me chamou para esse nível de influência, para estar cumprindo o ID ali na minha casa, na minha família, que eu creio que todos são chamados para estar ali na sua casa, na sua família. Mas eu coloco no meu coração, não, eu quero o seu propósito. Eu acho bonito você que viaja, você que vai para as nações. E se eu me colocar nesse lugar, se eu me oferecer, ou até for convidada sem ter sido Deus que me chamou, eu vou matar o propósito de Deus na minha vida. Eu não vou cumprir o propósito de Deus. Toda vez que nós nos posicionamos no lugar que Deus não nos posicionou, nós somos posicionados, isso gera morte. Davi mandou Urias ser posicionado, o comandante posicionar Urias à frente da batalha. E não era o lugar para ele. Aí ele morreu, ele foi morto ali. Então toda vez que você é convidado para estar num lugar e você aceita que não é seu, que não é propósito de Deus para sua vida, você não vai gerar vida, você vai gerar morte. Então, eu posso olhar para o ministério de alguém assim e ver, se eu for querer me posicionar no ministério do outro, vai ser pesado, eu não vou dar conta, eu não vou ter organização, eu não vou ter graça de Deus para fluir. Eu vou já olhar e olha, a gente olha e vê, nossa, vir viajar nas nações é algo grandioso, mas é difícil. Entenda, enquanto você não enxergar os bastidores como algo grandioso, Deus nunca vai poder realizar nada através da sua vida. Todo o propósito de Deus é grandioso, independente do nível de influência. É difícil estar viajando, deixando a família, abrindo mão do seu tempo para ministrar em outras igrejas. Mas para quem for chamado para isso, é leve, há uma satisfação, porque a pessoa tem a graça, tem o favor de Deus para isso, entendeu? Então, da mesma maneira que para algumas pessoas é difícil, por exemplo, você abrir um ministério, você foi chamado para abrir uma igreja, começar um ministério. Se você não foi chamado para isso, vai ser pesado, vai ser difícil. Mas se você foi chamado para isso, vai ser leve, vai ter graça, vai ter favor de Deus. Amém? Então, a gente só encontra satisfação naquilo que nós fazemos quando nós deixamos Deus reposicionar a gente no local que Ele tem para nós. Amém? Quando nós estamos posicionados no local certo, quando a gente encontra com outra pessoa que também está gerando um propósito de Deus, acontece como aconteceu com Maria Isabel. Os bebês pulam no ventre. Há uma conexão de Deus, tanto uma contra a outra são cheias do Espírito Santo. Amém? Então, as duas estão carregando um propósito grandioso. Naquela época, Maria estava carregando algo bem maior. No nosso Salvador não há nada maior do que Jesus. Mas hoje, todos nós que temos a presença de Deus, nós carregamos o nosso Salvador, a presença dele. Então, não há ninguém maior do que ninguém. Amém? Não há propósito maior. Há maneiras, há níveis de influências, mas o propósito que agrada o coração de Deus é estarmos alinhados com o coração dele. Amém? Independente da quantidade de pessoas que nós vamos alcançar.
Que o nosso foco não seja o número de pessoas, mas que o nosso foco seja estar nele, no centro da vontade dele, posicionado, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no ministério que o Senhor te confiou, seja fazendo o que for, que seja para a glória dele, que seja o que ele direcionou. E para isso, muitas vezes, a maioria das vezes a gente vai ter que abrir mão da nossa vontade. Às vezes a gente idealiza um ministério, a gente idealiza um propósito de Deus. E aí chega um anjo, como chegou para Maria, e fala: nossa, você vai carregar o Salvador. Ao primeiro momento, talvez ela, uau, vou carregar o Salvador. Mas depois que ela viu, meu Deus, eu sou virgem, como? Vão me perseguir, vão querer matar meu filho? Quando vê o processo que é para cumprir o propósito, não é fácil. E muitas vezes o Senhor está te chamando para cumprir um propósito e você olha ali para as circunstâncias e fala: não, isso não é de Deus não. Porque eu imaginei que o propósito de Deus era tudo um mar de rosas. E não é, como diz a pastora Índia Fernandes, né? Nem tudo são flores, mas ainda há flores. Amém? E eu não conheço ninguém que seja muito usado por Deus que não seja uma pessoa de dores. Assim como Jesus foi um homem de dores. Amém? Deus, ele aperfeiçoa a gente nas nossas fraquezas. Ele precisa matar cada raiz de orgulho que há dentro de nós, para que ele possa nos usar genuinamente, para que a gente possa cada dia mais se parecer com ele. Ele vai matar, cada vez mais que a gente aceita, que a gente se submete à vontade dele, ao propósito dele, ele vai matar, ele vai arrancar cada raiz de orgulho que há dentro de nós. Quanto mais nós nos submetemos ao processo, mais rápido nós seremos aprovados e mudaremos de nível. Amém? Mas enquanto a gente resiste, mais vai doendo, mais até que a gente entenda, até que a gente aprenda, até que essas raízes de orgulho saiam e a gente viva a vida abundante, a vida que ele tem para nós e cumpra o propósito dele. Então, não desanime quando no processo, quando o Senhor for te mostrando o propósito e você vê que tem espinhos, que dói, que não é fácil, que há renúncias. Lembra que se for ele que está te mostrando e está te chamando, vai ser leve e você encontrará satisfação em exercer, ainda que com muitas renúncias. E ele vai te unir a pessoas como Maria, como Isabel. Ele vai te unir a pessoas como Isabel, adiantadas no processo, com mais maturidade com você para te ajudar, para te direcionar nesse caminho. E quando o Senhor me direcionou a orar e pedir uma Isabel, eu vi o quanto é necessário, meu Deus, como eu preciso de uma mulher madura, onde eu possa me abrir, onde ela já passou pelo que eu passei, ela possa me ajudar nesse processo, me encorajar e, consequentemente, eu encorajá-la também, eu celebrá-la também. É maravilhoso, Deus, ele nos apresenta as amigas dele nessa caminhada, que são mulheres maduras e adiantadas no processo. Então, por vezes, você será Isabel na vida de mulheres, quando você estiver na posição de ensinar, de ministrar. Mas também você será Maria quando você encontrar e reconhecer em outra mulher que ela já está adiantada, ela está mais adiantada que você e você tem muito que aprender com ela. Amém? Então é isso, pessoal, que eu queria deixar para vocês. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.